Então, boa noite, meninas. Qualquer dúvida pode perguntar, não importa, tá? No meio da aula ou no final, vocês podem estar participando, tá bom? Então, vamos lá. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, na aula passada a gente terminou falando de anestesias, né? Então, a gente tem aí as anestesias inalatórias e as anestesias intravenosas, né? Ou endovenosas, que no caso é a mesma coisa. EV ou IV é a mesma coisa, certo? Então, assim, só para a gente já iniciar aqui, só um segundinho que eu acho que eu abri o slide diferente. Espera aí, só um minutinho. Vou fechar aqui. Deu certo aí para vocês agora? Eu tinha aberto o outro que não era PDF, desculpa. Então, só para relembrar, então, a gente tem as anestesias inalatórias, né, anestesia geral, e a endovenosa, ou intravenosas, que é a mesma coisa, certo? Então, a gente estava falando um pouquinho sobre elas, aí agora a gente vai retomar. Além dessas duas que a gente vai falar um pouquinho, a gente tem as anestesias locais, né? E tem os outros tipos de anestesias, que é a peridural, a raquianestesia, tá? Mas hoje a gente vai focar mais nessas. Então, vamos falar. Fecha aí pra mamãe. A gente vai. Fecha a mamãe, tá dando. A gente vai falar um pouquinho sobre o índice terapêutico dos anestésicos. Então, o índice terapêutico ele reflete a margem de segurança entre a dose que produz o efeito desejado, a dose terapêutica, e a dose que pode causar efeitos adversos ou tóxicos, que é a dose tóxica. Então, esse índice terapêutico, o médico tem que ficar bem atento, porque a dose terapêutica que vai fazer o efeito, ela é muito próxima da dose tóxica, que é perigoso para o paciente, por ele pode ter vários efeitos adversos, né? Efeitos que a gente não quer. Então, eu sempre falo que a anestesia, eu até admiro muito o médico anestesista, porque é algo bem intenso, né? É algo bem delicado. Se todos os médicos têm que estudar muito, o anestesista tem que, assim, tá bem firme ali, porque ele não pode piscar ali no momento da anestesia, tem que ficar o tempo todo ali de olho no paciente, certo? Então, já falei, vamos passar. Cuidados da anestesia. Então, os níveis anestésicos que pode levar à parada cardiorrespiratória não são muito maiores do que os necessários para alcançar a anestesia geral. Então, é o que eu acabei de falar. O médico, ele precisa usar vários medicamentos, né, para esse paciente ficar muito relaxado, muito sedado, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo, para ele ficar bem tranquilo, bem, o ventilador mecânico entrar ali para fazer a respiração para ele, né, através da intubação, ele é muito próximo desse paciente ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso a importância desse médico monitorar o tempo todo esse paciente, né? O anestesista não sai ali do lado, devido a ser tão delicada a anestesia geral, tá? Então, bem, o médico fala, né, que estudos médicos, que o risco hoje é muito pequeno, né, numa anestesia geral, mas de uma certa forma envolve intubação. Então, tem que ser bastante criterioso. Aqui eu já falei também, o anestesista deve monitorar o paciente, ajustar as doses. Vamos supor que esse paciente começa a querer acordar.
Então, o médico tem que aumentar a dose, mas não pode aumentar muito, porque senão leva esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, né, a gente até brinca que às vezes tem umas cirurgias mais tranquilas, que as pessoas falam assim, ai, doutor, mas tem risco, né, tem risco de morte, tá? Então, assim, a gente sempre tem que falar com o paciente que toda cirurgia tem risco, né, gente? Então, assim, até mesmo com a dipirona, EV, que vocês foram fazer, pode ser que o paciente não tenha nada. Pode ser que tenha um paciente que já quase desmaia. Eu mesmo, minha pressão cai muito. Então, assim, pode ser que tenha outro paciente que vai dar uma alergia ali, né, de pirona. Talvez nunca deu, naquele momento vai dar, né? E quando eu falo isso, não é que eu tô pondo medo, a gente precisa de bons profissionais. Então, o máximo que você puder, né, faz essa dipirona EV bem lentinho, né, porque qualquer reação você já para. Certo? Então, assim, toda cirurgia tem seu risco, sim, e a gente, né, tem até que assinar um termo quando a gente entra para o bloco cirúrgico e tudo. Mas, como eu falei, hoje em dia, com toda a tecnologia, é bem tranquilo. Vamos para a próxima, então. Então, para a gente terminar, anestesia inalatória, então. É importante lembrar que a anestesia inalatória pode ter efeitos fisiológicos significativos no organismo, além dos principais efeitos fisiológicos observados durante a administração dos anestésicos inalatórios incluem. Então, geralmente é o seguinte, ou o médico inicia com essa anestesia inalatória, o paciente respira, e depois ele vai mantendo com ela ali. Ela pode ser só inalatória, ou ela pode ser só endovenosa, ou ela pode ser as duas combinadas. Geralmente é as duas combinadas. Pode iniciar pela inalatória e depois vem com a EV, tá? Então aí o médico vai ver bem criteriosamente como que é, tudo certinho. Dependendo de cada paciente, né? Então, além dos efeitos esperados, que é, né, é deixar esse paciente bem sedado, bem tranquilo, vão ter efeitos também que não são benéficos, certo? Por exemplo, o efeito cardiovascular. Os anestésicos podem causar alteração na pressão arterial, frequência cardíaca e débito cardíaco. Então, tem que ficar atento. O médico olhar o tempo todo no monitor, como está a pressão desse paciente, né, a frequência cardíaca. Podem ter alterações respiratórias, efeitos respiratórios. A frequência pode ter uma redução, né? A gente fala bradipneia, tudo que é brad é pouco, e tudo que é TAC é muito. A gente lembra devo ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco ou uma taquicardia, né? Que o termo técnico é taquicardia. Então, a gente sempre vai lembrar que esse paciente está desesperado. Então, é um aumento. E quando é aqui na respiração, desculpa, a gente fala bradipneia e a gente fala taquipneia, tá? Então, esses anestésicos pode estar causando esse abaixo, redução da respiração ou aumento. Aquela hora ali eu falei do coração, desculpa, eu voltei lá no efeitos cardiovasculares. Essas alterações respiratórias são monitoradas de perto durante a anestesia para garantir uma ventilação adequada dos pulmões. Então, sempre ficar ali atento ao ventilador. Efeitos cerebrais. Os anestésicos inalatórios podem influenciar o fluxo sanguíneo cerebral, pressão intracraniana e metabolismo cerebral. Então, isso aqui o médico tem que ficar muito atento, porque vai que a pessoa já tem uma predisposição a ter uma pressão intracraniana, né, uma pressão dentro do cérebro, o fluxo sanguíneo, né, aumentado. Então, o médico tem que ficar atento, principalmente nesses pacientes. E também a gente tem aqui os efeitos renais, né? Eles podem alterar o fluxo sanguíneo, então, né, a filtração nos rins, o débito urinário, então ele pode ter bastante influência. Não é porque ele é inalatório que ele é um anestésico tranquilo, não, certo? Tem que ter toda a atenção, assim como o EV. Além disso, esses anestésicos, né, eles têm a gente, né,
vai correr atrás disso, os laboratórios, né, para eles terem algo agradável para o paciente, por exemplo, o odor agradável, não o cheiro agradável, e para eles não irritar a via aérea. Imagina começar a anestesia e já começa a irritar o paciente, por mais que ele está ali meio já sonolento, irritar e querer às vezes coçar, né? Então, lembrando que esses anestésicos têm que vir com essas propriedades aqui. Lembrando que o metabolismo desses fármacos também será hepático e renal, né? Ele vai passar pelos rins, vai passar pelo fígado, e a excreção dele é pelo próprio pulmão, certo? Então, como eu falei anteriormente, o médico vai manter com aquela anestesia ali, né? Se ele vê que o paciente está querendo acordar, ele aumenta os gases inalatórios, né? Se o paciente está ali baixando muita pressão, tendo essa bradiapneia, né? Então, ele vai sempre estar fazendo a manutenção dessa anestesia. Tá me ouvindo tudo certinho aí, meninas? Anestésicos intravenosos. Então, como eu falei, a gente tem os intravenosos, a gente tem os inalatórios e o médico pode usar os dois ao mesmo tempo, certo? Então, a gente tem aqui um grupo de anestésicos intravenosos, são chamados de barbitúricos. Um exemplo é o medicamento que chama tiopental. Ele é conhecido pelas suas propriedades analgésicas e relaxante muscular. Então, ele vai tirar a dor, né? O paciente não vai sentir ali o corte, por exemplo, e relaxante muscular. E a gente também tem um bastante usado, que é o Propofol. Esse anestésico, ele é usado tanto na indução quanto na manutenção da anestesia. Então, aqui, é essencial que os anestesiologistas estejam cientes dos efeitos colaterais e das características específicas de cada anestésico intravenoso para garantir a segurança e conforto dos pacientes durante o procedimento anestésico. A escolha do anestésico deve ser baseada nas necessidades individuais de cada paciente, na duração e nos efeitos desejados. Então, o que que acontece? Às vezes, o médico tem que estar tudo certinho, questão de peso, questão dos problemas que esse paciente tem, né, da história pregressa dele, do quadro clínico, né, porque às vezes acontece da cirurgia ser pequena, ser rápida, e o médico fazer muito medicamento. Então, ele vai sair da anestesia, vai ficar na recuperação pós-cirúrgica e vai demorar a acordar, vai demorar a voltar, né, para o mundo, como se diz. Então, tem que estar bem atenta à quantidade de medicamentos, tudo certinho. Agora, os fármacos adjuvantes. Então, além desses anestésicos que a gente comentou, vão ter outros medicamentos, né, que vão auxiliar ali naquela anestesia. Por exemplo, os benzodiazepínicos, quais que são eles? Os famosos diazepam, midazolam, lorazepam, né? Tudo termina com an. Então, a gente lembra, né, que são psicotrópicos benzodiazepínicos. Então, ele ajuda também na anestesia, eles não são remédios, né, leves, eles têm que ter todo o cuidado também, o médico, ao administrar esse medicamento, além que já tem o outro medicamento lá, né, o outro relaxante muscular, o analgésico, o sedativo, então o médico tem que ficar bastante atento. Lembrando que, se caso acontecer algum efeito, né, inesperado, existe esse medicamento que chama flumazenil, que ele é um antagonista. Lembra que eu falei para vocês na outra aula, inclusive até vai cair aqui na nossa revisão de prova, que existem os remédios antagonista, né? Que se caso um remédio estiver fazendo mal, o antagonista vem e bloqueia total, ou pelo menos diminui o efeito do outro. E já tem
que ficar atento, então, porque, assim, sempre que acontecer algo, se fizer algum medicamento errado na enfermagem, confere bastante antes de fazer, mas se caso acontecer, conversa com o médico que pode ter, né, um remédio antagonista que vai diminuir ou praticamente bloquear todo o efeito aqui desse benzodiazepínico, que é o nosso caso aqui, certo? Tudo certo aí, Lívia ou meninas? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Lidiana, pode seguir. Então tá. Aqui, então, além do remédio para dor na anestesia, né, para o paciente não sentir dor, além dos sedativos, além dos sedativos, além dos relaxantes musculares, né, a gente tem os bloqueadores neuromusculares. O que é isso? Existem dois tipos de bloqueadores neuromusculares, os despolares e os adespolares, que são os não polarizantes. Eu não vou entrar, né, em detalhes, porque é algo bem complexo, então eu vou entrar no que vocês precisam saber. Então, esses bloqueadores neuromusculares também, ele vai atuar resultando no relaxamento muscular durante a anestesia cirúrgica. Alguns exemplos desses são os pancurônios, rocurônio, que é bem famoso, não sei se vocês conhecem, o atracúrio e o cisatracúrio. Desses todos aqui, um bastante famoso esse rocurônio aqui. Então, vocês estão vendo que, né, para entubar um paciente, para fazer uma cirurgia, é bastante complexo, não é só um medicamento, são vários medicamentos, né? Então, o médico tem que estar controlando todos eles ali. Por outro lado, o único fármaco despolarizante é a succinilcolina, também chamado de suxametone, tá? Essa parte de medicamento eu não cobro nomes assim, mas para vocês terem conhecimentos. Então, tá. Qual que é a diferença da analgesia, né, e da anestesia? Analgesia, a gente pode falar aqui, ó, que é usada com o objetivo de aliviar a dor, extinguir a dor sem a perda da consciência, em casos de cefaleia ou dor abdominal. E também a gente pode usar como exemplo aqui a peridural, que é aquela anestesia que a gestante não sente a dor, mas ela está consciente, está tudo certinho. Já a anestesia, ela é usada, né, para que não haja dor também no procedimento cirúrgico, e aí o paciente pode ficar ou não em consciente, certo? Ambos podem ser usados no procedimento de anestesia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os analgésicos, né? Então, só recapitulando também, a gente vai ver aqui mais para frente. Antibióticos. Então, bio, a gente vai lembrar de bactérias, micro-organismo de bactérias. Antibiótico, ele é contra as bactérias. Analgésicos são os remédios para dor. Anti-inflamatório, né? São contra as inflamações, também nas infecções tem inflamações, certo? Então, aqui temos também antipirético, né? Que é os medicamentos para febre também. Então, analgésicos são inibidores específicos das vias da dor, afetando principalmente a transmissão da sensação de dor, mas não interferindo em outras sensações. Não afeta a informação motora, eu posso estar com dor, vai melhorar a dor, mas não vai me afetar em nada. Não vai me afetar na consciência e agem nos receptores específicos relacionados à dor. Já os anestésicos, eles são inibidores específicos das vias sensoriais periféricas, incluindo dor, afeta tanto a informação motora quanto alterações de consciência, né, e especialmente na anestesia geral, inibe conduções de potenciais de ações e fibras nervosas,
bloqueia de forma reversível a transmissão de estímulo nervoso no local da aplicação, compreende uma variedade de substância química aplicada localmente, capaz de inibir reversivelmente a percepção das sensações, principalmente a dor, sem causar alterações profundas de nível de consciência. Então, aqui, atenção. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos anestésicos locais com ou sem vasoconstrição. Aqui a gente tem a lidocaína, que é sem vasoconstrição, e aqui a lidocaína com vasoconstrição. O que significa isso? Esses tipos de anestésico aqui são anestésicos locais, né? Então, é quando você corta a mão, quando você corta o braço, caiu, machucou, que o médico precisa suturar. Então, esse aqui é sem vasoconstrição e esse é com vasoconstrição. O médico tem que ficar bem atento, porque, né, extremidades como dedos, assim, né, já tem uma certa dificuldade de sangue circular ali. Se ele usar com vasoconstrição, por um longo período de tempo, é perigoso tá acontecendo a isquemia, né, que é a falta do sangue naquele local. Então, o médico tem que ficar atento a usar essas tipo de anestésico. O uso de vasoconstritores em combinação, né, com anestésicos locais pode resultar em uma redução do suprimento de oxigênio, já falei. Certo. Anestésicos locais com ligação éster. Então, aqui eu vou falar um pouco dos anestésicos que são usados. Procaína é utilizada em procedimentos dentários. Tetracaína é procedimento oftalmológico, né, dos olhos. E cloroprocaína, injeção de cloroprocaína são administradas por meio de anestesias peridurais, que foi a que eu dei o exemplo aqui, certo? E aqui a gente tem os anestésicos locais com amida, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é a lidocaína, usada na odontologia e cirurgia, a bupivacaína, que é em procedimentos maiores, de longa duração, a ropivacaína, que é utilizada no bloqueio de nervos e anestesias de longa duração, a prilocaína é frequentemente empregada em procedimentos odontológicos, e a MLA, que é a mistura eutética de anestésico, é uma combinação da lidocaína com a privolocaína. Então, aqui, lembrando que a gente tem os anestésicos locais, né? Alguns são mais usados na odontologia, outros em pequenas cirurgias, como suturas, né, que é os pontos, acontece muito em pronto-socorro, e aí o médico vai falar para vocês, eu quero com vasoconstrição, não, eu quero sem vasoconstrição. A vasoconstrição fecha o vasinho e vai sangrar menos, certo? Mas se vai sangrar menos, vai chegar menos sangue naquele local. Por isso que a gente vai ficar atento com as questões das extremidades aí, dos dedos, né, o médico tem que ficar atento, né, e a gente também para não dar o anestésico errado no momento que ele pedir, certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Só beber uma água aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular e anticoagulantes. A coagulação é um processo do sangue. Desculpa, a coagulação do sangue é um processo essencial para a manutenção da homeostase do organismo. Então, o que acontece? A coagulação é super importante, porque senão a gente cortava o dedo e não parava de sangrar. Então, vem ali a cascata da coagulação, faz todo o seu trabalho, né? E faz aquela barreira ali para o sangue coagular e não sair mais sangue do nosso dedo. Rapidamente ela tem que trabalhar.
Em casos que não para de sangrar, né, aí tem que ser investigado, com certeza as plaquetas, né, a questão da hemossedimentação não está certo nesse paciente, tem que estar atento a isso, né, a não ser que esse paciente é um paciente idoso, já toma anticoagulante, aí vai acontecer mesmo. Então, aí que a gente tem que ter mais atenção. Já viu os idosos quando cai, quando machuca, às vezes nem precisa lesionar, cortar mesmo, mas já fica bem roxo, né? Então, a gente tem que ficar atento. Então, ela é responsável por formar coágulo sanguíneo que atua como uma barreira mecânica, né? Acabei de falar. Então, aqui a gente tem o coração, e a gente tem aqui representando como se fosse uma artéria, né? Chegando aqui ao coração. Aqui a gente tem o fluxo sanguíneo, né? As hemácias, aqui vermelhinho. E aqui, ó, a gente observa aqui um coágulo de sangue, ó. Você vê que aqui é placa de ateroma, né? Que é a gordura. Com certeza o colesterol desse paciente pode estar aumentado. E essa gordura aqui também já causa uma inflamação. O sangue já entende ali que não está legal. Então, pode ser que ele vai inflamar e já vai começar a produzir coágulo. E aqui, ó, ao nosso ver aqui, a impressão que já tem coágulo de sangue mesmo, né? Então, quando acontece esse coágulo, é problema a pessoa ter, é um risco, né? Um fator de risco dela estar tendo um infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, né? No coração. Se esse coágulo se desprende e vai para o pulmão, a gente fala tromboembolismo pulmonar. Se ele se desprende e vai para o cérebro, aí é o acidente vascular cerebral, né? Famoso derrame, né? Os leigos falam derrame. Era chamado de acidente vascular cerebral, hoje é chamado de acidente vascular encefálico, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que cuidar, principalmente do nosso paciente idoso ou de paciente que fica internado, porque quando a gente para, a circulação fica comprometida, né? Então, pode ser que esse paciente ali tem mais risco ali de coágulo, tá quieto, tá parado, o sangue não tá circulando bem. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, ainda falando um pouquinho dos anticoagulantes. Então, falamos da importância. É importante, nosso organismo está tudo ok para a gente conseguir coagular qualquer, né, questão que a gente tenha de corte, de batida, né, bater o braço, a cascata de coagulação, as plaquetas, bem, trabalha certinho. Só que tem situações, tem gente que tem esse problema de coagulação, ele é mais acelerado, então é mais risco de trombose, né? Então, assim, tem que ficar atenta, geralmente com a idade. Aí a gente tem vários fatores de risco, sedentarismo, né? Não caminhar, né? Fumar, o alcoolismo, então, o colesterol, né? Como eu falei, ele inflama ali a parede, então a gente tem que ficar bastante atento. Então, quando essa paciente tem essa coagulação excessiva, é onde vem o risco da trombose, de ter vários coágulos de sangue ali, podendo levar essa pessoa até a morte. Então, é aí que a gente vai entrar com os anticoagulantes. A gente, que eu falo, no caso, o médico vai prescrever para esse paciente. Lembrando que é uma dose bem certa, porque o que que acontece? Se o anticoagulante, ou outro não, se o anticoagulante, desculpa, só um minutinho. Se o anticoagulante for muito além da dose terapêutica, né, a dose correta, pode ser que esse paciente venha a ter hemorragias. Então, por isso, tem que ficar muito atenta. Lembrando a questão também da dengue, né? Quando o paciente apresenta dengue, tem que ficar bastante atento a esse paciente que toma esses anticoagulantes, porque a dengue, ela já pode evoluir para dengue hemorrágica, né? Então, tem que ficar bastante atento. Alguns exemplos a gente tem aí a famosa heparina, que vocês vão ver muito no hospital,
a enoxaparina, a varfarina e essas outras que não são tão conhecidas. A varfarina, é assim como lá na anestesia, a varfarina que ela possui um índice terapêutico muito estreito. O que significa isso? O médico passa uma certa quantidade ali. Se o paciente tomou um pouquinho a mais, pode ser que ele venha a ter hemorragia. Então, tem que ser muito monitorado o paciente que toma esse tipo de medicamento, né? Ele não pode tomar mais. Ah, esqueci, hoje tomei 2 comprimidos. Não pode. Então, assim, é um comprimido que tem que estar, é bastante delicado, tem que estar bastante atento. Lembrando também que antes do médico prescrever, ele faz o exame, né, de tempo de protombina para avaliar, né, para ajustar aquela dose ali do anticoagulante. A protombina, né, ela vai ajudar ali na coagulação, então ele tem que ver certinho como que ela está trabalhando para poder entrar com esse medicamento, certo? Então, ainda falando aqui sobre os anticoagulantes, ó, a historinha que eu contei é essa, ó. Vamos supor que esse paciente é um paciente idoso, né? Ele tem problema de trombose, de coágulos, né? Tem gente idoso que tem muito de repetição, né? Já tem um histórico ali, já toma medicamento, e mesmo assim, né? Vamos supor que esse trombo aqui, por algum motivo, se deslocou, né? E foi parar no coração. Então, se ele entupir, obstruir alguma veinha aqui do coração, vai acontecer o infarto agudo do miocárdio. Ele pode ser fulminante, que o paciente falece na hora, né? Ou ele pode pegar alguns raminhos menores aqui no coração, né? Da artéria, e o paciente não falecer, conseguir fazer o cateterismo, né? A angioplastia, colocar o stent, que é aquela molinha lá na artéria, e o paciente ter uma vida relativamente normal, certo? Se esse êmbolo aqui pega e vai pro pulmão, a gente chama de tromboembolismo pulmonar, fala TEP. T de trombo, é de êmbolo e P de pulmonar. Os médicos vão chamar de TEP. Nos estágios vocês vão ver. Então, aqui, vamos supor que pegou uma grande parte, então não vai ter a troca gasosa, essa saturação do paciente vai cair, vai abaixar, tá? E aí esse paciente também pode estar sendo fatal, pode estar levando à morte. E se for pro cérebro, esse paciente pode estar tendo um acidente vascular encefálico, né? Existe 2 tipos, isquêmico e hemorrágico. Isquêmico é quando falta sangue em algum lugar e hemorrágico é quando derrama o sangue, certo? Então, o anticoagulante ele vai fazer um papel muito importante para estar evitando a formação desses coágulos. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? Na internet ainda tem poucas imagens escrito AVE, tá? Então, por isso que eu arrumei aqui, acidente vascular cerebral, que ainda é conhecido como AVC. Então, eu não pus AVE porque a gente acha pouca imagem na internet ainda, mas hoje é chamado de AVE. Aqui a gente tem um isquêmico, que o êmbolo não deixou o sangue vir para essa parte necrosou, e aqui a gente tem um hemorrágico. Pode ter sido o aneurisma que causou isso. O aneurisma é a dilatação da artéria, a artéria rompeu e derramou o sangue. Então, todo paciente que já teve AVC, infarto, o médico com certeza vai prescrever um anticoagulante para ele, para evitar esses casos, certo? Então, aqui a gente tem, né, a famosa heparina, que é um anticoagulante muito usado. A heparina, ela pode ser EV, né, endovenosa, ou subcutânea, que é na nossa gordurinha, no tecido adiposo, certo? Que é com aquela agulhinha menor. Nosso tempo aqui tá voando, então vamos render aqui. Existe essa curiosidade com anticoagulante, né? Ajuda ali até na circulação cerebral,
prevenindo até o Alzheimer, né? Não arrumei mais detalhado aqui, mas só trazendo essa curiosidade para vocês, tá? Então, lembrando que o coração e o cérebro tem que estar, assim, sempre andando em equilíbrio, né? A nossa circulação e o nosso cérebro. Aqui já falei, anticoagulantes via subcutânea e endovenosa. A gente tem a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. A gente tem esses dois tipos de heparinas, certo? Lembrando que dois tipos de antibiótico, os cefalosporinas e a penicilinas, ela aumenta o risco de sangramento e hemorragia. Então, vamos supor que o idoso está tomando heparina e algum médico passa penicilina para ele. Então, tem que ficar atento, né? Você, que é, né, nossa aluna aqui que é cuidadora de idoso, então, eu falo que o cuidador de idoso, ele tem que saber, né, tudo, e cada dia procurar mais, saber mais detalhes, porque, olha, para você ver, uma coisa simples pode levar a um risco de hemorragia mais séria. Lembrando que alguns dos efeitos da heparina também pode ser a trombocitopenia ou plaquetopenia, né, que são baixos níveis de plaquetas. Então, é sempre importante o médico estar sempre pedindo os exames para o médico, né, e acompanhando. Sempre pedindo os exames para o paciente, né, e acompanhando para ver se não aconteceu essa baixa de plaquetas devido a anticoagulante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, né, nele a gente tem a excreção, que é o processo pelo qual o corpo elimina produtos metabólicos, e a secreção, que, por outro lado, envolve produção e liberação da substância ativa por uma célula ou uma glândula dentro do nosso organismo. Então, a gente tem dois tipos aqui, ó, de glândulas. Tem as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As endócrinas, a gente tem como exemplo aqui, ó, as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas digestivas e salivares. Então, a gente fala que ela faz parte do sistema endócrino, a glândula salivar. Então, ela tá, né, por fora aqui, né, do nosso organismo e libera o produto. Glândula sudorípara, né, o suor, então ela vai excretar, vai ser para fora. Sebáceas na pele, né, que fica bastante oleosa a nossa pele. E tem as endócrinas, né, que são essas glândulas, né, dentro do nosso organismo que vão fazer o efeito ali mesmo, né, esses hormônios vão entrar na corrente sanguínea, mas não vão ser injetados para fora do nosso corpo. Então, aqui a gente tem a suprarrenal, né, que é uma glândula acima do rim. A gente tem o pâncreas, tem a tireoide, né, que várias pessoas às vezes têm hipotireoidismo ou hiper, né, tireoidismo. Então, a gente tem várias glândulas, os ovários, né, que produzem hormônios importantes aí na gravidez, na menstruação. Então, a gente fala que é as glândulas endócrinas. Ela secreta o seu produto, os seus hormônios, né, e vai diretamente ali para o sangue. Então, aqui é os exemplos que a gente tem. Além das glândulas endócrinas, também existem as células endócrinas, dispersas por diferentes órgãos do nosso corpo, tá? Então, não é somente as glândulas que produzem os hormônios, não. Tem as células também que é capaz de produzir hormônio. A gente tem uns exemplos aqui, ó. O hipotálamo, testículos, rins também. Os hormônios, então, são substâncias químicas produzidas pelas células endógenas e desempenham um papel crucial na regulação das funções do organismo. Eles são secretados na corrente sanguínea, já falamos. Os hormônios, eles podem ser responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento sexual, metabolismo, regulação do açúcar no sangue, resposta ao estresse e muitos outros.
como a gente já falou lá no início, a homeostase, né, que é esse equilíbrio que a gente tem que ter ali da questão hormonal, de uma questão de uma infecção, que a gente vai falar aqui mais para frente, né, é o processo pelo qual o corpo mantém a estabilidade interna, mesmo antes de mudanças do ambiente, né. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, então, para não ter um pico muito grande de estresse, o seu organismo fica ali tentando se controlar, né? Quando você come muito açúcar, né? Acontece alguns eventos, pode ter taquicardia, um mal-estar, então é ele tentando controlar ali a quantidade de seu açúcar no sangue, então essa é a importância da homeostase, né? Esse equilíbrio ali que o nosso organismo fica o tempo todo tentando chegar, né, naquele controle ali. Ainda nas funções dos hormônios, a gente tem regulação do metabolismo mineral, né? Ele vai regular os níveis de cálcio, de fósforo, então todos os minerais ali do nosso organismo, ele vai estar tentando controlar. Quem tem problema renal, né, que faz hemodiálise, assim, né, então tem que estar bastante controlado esse cálcio, esse fósforo ali no organismo. Ele vai fazer uma regulação do equilíbrio hídrico, né, quantidade de água no organismo, controle do estresse, acabei de falar, regulação do crescimento e desenvolvimento do organismo. A homeostasia, vamos falar mais um pouquinho dela aqui, né, que eu falei que ela busca sempre esse controle ali, para a gente se manter estável, apesar de todos os estímulos externos. A homeostasia foi, né, ela foi importante ali no sistema endócrino, e agora ela vai ser importante aqui quando a gente vai falar sobre as infecções, né, sobre os antibióticos, sobre os micro-organismos. Então, por exemplo, quando um organismo é invadido por um patógeno agressivo, como uma bactéria, vírus ou fungos, o equilíbrio da homeostasia pode ser perturbado. Esses patogênios podem causar doenças e desencadear uma resposta imunológica no hospedeiro, sistema de defesa do organismo. Então, ela está sempre ali tentando controlar, né, para você, se você teve contato com o vírus da gripe, vem o seu sistema imunológico, os leucócitos te defender, então ela está sempre ali tentando manter o controle ali do seu organismo para você ficar bem. Aí a gente sempre chama de homeostasia também. Então, agora vamos falar um pouco sobre a utilização de antibióticos. Utilização de antibióticos. Os antibióticos, gente, ele vai ou matar diretamente as bactérias, ou vai inibir o crescimento, né, a proliferação delas. Então, lembrando que antibióticos, como eu falei no início da aula, ele vai matar, né, ele vai atacar as bactérias. Esse Bzinho aí, a gente vai lembrar de bactérias. Então, não adianta eu tomar remédio, às vezes eu tô gripada, é só o vírus mesmo da gripe. Então, não adianta eu tomar antibiótico, porque não faz efeito para vírus e não faz efeito para fungos. O que acontece, por exemplo, no Covid? Por que todo mundo estava tomando antibiótico? Porque os médicos tentavam evitar uma infecção secundária, porque o Covid vinha e deixava o paciente fraco, né, com os pulmões cheios de secreção, e aí pode ser que vinha uma doença oportunista, uma bactéria que aproveitou daquela oportunidade e instalou ali no pulmão, por isso dava antibiótico. Mas todo mundo sabe que não existe remédio para vírus, como não existia o exemplo que eu estou dando para o coronavírus. Vírus, a gente tem, por exemplo, o vírus do HIV. Existe um medicamento? Existe o coquetel, né, que a gente fala antirretrovirais. Os antirretrovirais é para diminuir a carga do vírus, mas ele não cura aquela doença, né, ela tem tratamento. Já os antibióticos, quando você toma certinho, né, foi lá no médico, o médico viu, não, você tem uma faringite, tá com uma, né, uma infecção na garganta, então você vai tomar o remédio tal, de tal em tal hora, é super importante. Antibiótico, gente, a gente tem que prestar bastante atenção,
Porque se começar a tomar, tem que tomar os 7 dias geralmente certinho, ou se for 3 dias, por exemplo, a azitromicina é 3 dias, toma os 3 dias certinho, no horário certinho, porque se você tomar errado, não vai conseguir combater as bactérias. E se você melhorar e parar de tomar, pode ser que ainda restou um pouco de bactéria ali, então ela cria resistência, ela vai ficar mais forte. Então eu sempre falo, começou a tomar antibiótico, pode estar ótimo, mas aí você tem que tomar certinho para ter certeza que matou todas as bactérias e não vai voltar mais forte. Tem gente que compra um antibiótico, toma errado, compra outro antibiótico, toma errado. Aí o que acontece? Os antibióticos ficam resistentes, né? Aí vai chegar um momento que você vai tomar e vai ser difícil, não vai funcionar. Às vezes vai ter que tomar EV, vai ter que tomar na veia, porque você já meio que foi curtindo as bactérias. Tomava um pouco, como se diz, dava só uma abaixada delas ali e parava. Aí elas voltam com a força toda. Então tem que ficar atento. Lembrando que agora antibiótico tem retenção de receita, né? Porque o que aconteceu? As pessoas estavam comprando antibiótico para tudo, davam um espirro, antibiótico. E aí, na hora que elas realmente precisavam tomar um antibiótico para fazer efeito, nenhum fazia mais efeito. Certo? Já falei. O médico tem que ser sempre avaliado, tá, gente? Eu gosto sempre assim, quando tem qualquer queixa, vai no médico, faz exame, vê direitinho o que que é, porque às vezes as pessoas tomam antibiótico, vai na farmácia, compra outro, depois vai ver, às vezes o caso é mais sério, né? E ficou aquele tempo, perdendo ali tempo, poderia já estar tomando o antibiótico correto. Lembrando que, por exemplo, na infecção de urina, a gente tem a urocultura, que você faz o exame certo, e lá mesmo vai vir o antibiograma, vai falar certinho o antibiótico que funciona para matar aquela bactéria e o que não funciona, tá? Aqui a gente tem as classes dos antibióticos, né? Macrolídico, a gente tem a eritromicina, claritromicina, azitromicina. A gente tem as quinolonas, que é o ciprofloxacino, norfloxacino, esses dois primeiros aqui, bastante usado em infecção de urina. A gente tem a gentamicina, do aminoglicosídeos, também usada bastante em infecção de urina, né? Então, tem uma série de antibióticos aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho das doenças respiratórias. As principais doenças do sistema respiratório. Então, as doenças que vai acometer, né, o sistema respiratório, ela vem desde boca, nariz, laringe, faringe, traqueia, até os brônquios, bronquíolos e os alvéolos, né? Que o nosso bronco é como se, nossos pulmões é como se fosse uma árvorezinha. Ele vem com o brônquio grandão, depois os bronquíolos, que é como se fosse as partes menores da árvore, e as folhinhas é como se fossem os alvéolos. Então, acometeu qualquer parte, acometeu o nariz do paciente, a gente já vai chamar de doenças do sistema respiratório, tá? O que pode causar essas doenças? Pode piorar, né? Fumar, o paciente fumar muito, uma poluição ambiental, alergia, paciente que é alérgico a ácaro, a poeira, a cheiro, né? Tudo pode dar rinite, que evolui para uma faringite, né? Pode dar todas, e outras infecções respiratórias leves que podem acometer para outras piores. Vamos supor, o paciente está com a imunidade baixa, sempre está gripando, então pode ser que o pulmão dele ali já esteja bastante acometido, certo? Lembrando que elas podem ser agudas ou crônicas. Às vezes um paciente nunca teve nada. Aí ele pode aparecer com uma pneumonia mais grave, né? Que é uma infecção do pulmão. E ela pode ser crônica também. Aquela criança que nasceu com aquela asma, né? Com aquele bronquite. Na fase adulta melhora um pouco. E quando idoso, infelizmente, piora. Lembrando que não são só aqueles riscos lá, né? Por exemplo, se você trabalha numa mina, né? Mina como é que eu posso dizer? Mina que vai mexer com muita poeira, né? Então vai ter aquela exposição, minas de ferro, de nióbio, então assim,
você vai ter muita exposição, por mais que você use o equipamento de segurança, né, as máscaras, pode acontecer. Então, tem que usar, tem que ficar atento, mas é um risco maior que esse paciente vai ter. História familiar, né, se o seu pai já tinha bronquite crônico, né, então pode ser que você tenha também. Uma pessoa com uma baixa, né, condição socioeconômica, né? Então, mora numa casa que é bastante embolorada. Então, isso tudo agrava esses problemas respiratórios, tá? Os sintomas dele, tosse, né? Quase todos os problemas respiratórios, o paciente vai ter muita tosse, muito chiado, que é aquele a gente chama de sibilo, é quando o paciente tem asma, né? Ou bronquite, fica parecendo um gatinho mesmo. A gente, quem tem, sabe, né? Quem tem criança, fica tipo um chiadinho mesmo perto dele, fica parecendo um miadinho de gato. Pode ter bastante dor torácica, né? A dor, uma pressão no peito. Pode ter uma respiração muito acelerada, principalmente quando tosse muito, né? Respiração acelerada, como eu falei, que ela era taquipneia, tudo que é taque é muito, ou pode ter até a dispneia, né? Falta de ar. De tanto que os bronquíolos, né? Os broncos ali já está cometido, pode ter fechado, né? No caso da asma, então você sente falta de ar, tem que usar as bombinhas, ou pode ser por muita secreção mesmo, né? Expectoração é a secreção, é muito muco ali. Então, aqui, né, praticamente tudo que eu falei aqui na imagem, chiado, muco, né, que é a expectoração, sair aquele catarro, né, lembrando que na enfermagem a gente fala escarro, né, na enfermagem tem os termos técnicos, a gente fala escarro, tá? E um pouquinho das doenças, como eu já fui dando aula e falando, a gente tem aí a rinite, a asma, rinite, então, é aquela coceira, né, o nariz escorrendo, mal-estar, uma dor aqui no seio da face, uma dor de cabeça. A asma, devido à poeira, devido à alergia a ácaro, devido a cheiro, várias questões, os bronquíolos, eles podem fechar. É como se eles fizessem a vasoconstrição, né? Ele inflama e fecha. Pode ser só por a inflamação de ter entrado em contato com algum alérgeno, ou pode ser por secreção mesmo ali, ele vai fechando. Então, aqui a gente usa as bombinhas, né, de aerolim, tem que fazer o tratamento corretamente, com o pneumologista. Sinusite, a inflamação dos sinos da face, né, dos seios da face, pode ser bacteriano, pode ser viral, tá? Então, a gente lava bastante o nariz com soro fisiológico, também pode ter tosse, dor de cabeça, todos aqui pode ter tosse, dor de cabeça, mal-estar, né? Laringite, que é a infecção da laringe, né? Lembrando que tudo que termina em ite é inflamação, infecção, inflamação, laringite. Lembrando que inflamação termina em ite. Pode ser que tenha as duas junto, por exemplo. Às vezes você gritou muito, tá rouca, pode ser só faringite e inflamou sua garganta. E aí, quando tem a infecção, é porque está com a bactéria já ou o vírus, tá? A faringite, então, pode dar, né, feridas, né, na garganta. Bronquite também é esses brônquios inflamados, sempre geralmente acompanhado aqui da asma. Aqui a DPOC, a famosa doença que, né, acomete muitos idosos que vão ser internados. Geralmente é o paciente que, né, teve história de câncer do pulmão, ou paciente que fumou a vida toda, ou tem bronquite crônica a vida toda. Então, o médico vai tratar esse paciente, ele até fala, o paciente DPOC. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por algum motivo, aquele pulmão dele está obstruído. Pode ser por conta da bronquite crônica, que ele às vezes tem desde que nasceu, ou pode ser devido ao efizema pulmonar. Esse efizema pulmonar, como eu falei, é mais comum em quem fuma muito, ou quem teve histórico de câncer, né, ou às vezes trabalhou em alguma empresa, usava os EPI certinho. Efizema pulmonar é a destruição dos alvéolos, que é aquela última parte do pulmão, certo? Ele é irreversível, uma vez lesionado o alvéolo, ele não
não tem reversão, tá? Então, por isso que esse paciente vai ficar sempre ali, às vezes, né, se for mais idoso, tem que usar até um O2, um oxigênio. Um paciente que às vezes não vai conseguir andar muito rápido mais, pode sentir falta de ar, tá? Que é a dispneia. Então, geralmente, esses pacientes que com essas duas doenças aqui, ó, essas duas doenças são chamadas de DPLC, bronquite crônica e efizema pulmonar. Geralmente, acontece de estar muito internado em clínica médica. Cuidado integral do paciente. Então, aqui hoje, terminando essa parte da farmacologia, né, é fundamental que as equipes valorizem as queixas dos pacientes com doença respiratória e com qualquer outra queixa, né, estejam dispostos a ouvi-lo, né, pegar informação clara, né, o senhor teve contato com o quê? Por que o senhor ficou pior, né, então sempre ele está conversando com o paciente. A gente precisa ter humanização com o paciente, não adianta você saber tudo de teoria, mas chega lá, tudo que o paciente fala, ignora, o paciente está falando que está com falta de ar, está ignorando, não, né, ele pode estar ali com embolia, ele pode estar ali com o pulmão todo comprometido, então tem que ficar atento, tá? Isso não inclui fornecer esclarecimentos sobre diagnóstico, tratamento e cuidados necessários, buscando sempre a qualidade e técnica e ética, lembrando sempre que a gente tem que ter ética com o paciente, né? Entre você e ele, a gente não pode sair falando para os de fora, né, que não é da área ali sobre o paciente. O paciente está passando mal, hoje o paciente tal descobriu que está com câncer no pulmão, está com efizema, então a gente não fala o diagnóstico do paciente, a gente tem que ficar atento a essas coisas, às vezes você conta para uma pessoa que sai contando, então a gente tem que ficar atenta com essa questão da ética, nesse cuidado do paciente, tem que ter qualidade na técnica, vai fazer um procedimento com o paciente, explica o que vocês estão fazendo nele. Agora eu vou opcionar sua veia, tá? Eu vou te fazer uma hidrocortisona, né? É um anti-histamínico, vai melhorar, a pessoa não produzir tanto muco, tanto catarro. Com o paciente a gente fala catarro, né? Mas nas anotações é escarro, certo? Alguma dúvida até aqui? E acabou. Aí agora, tudo tranquilo, meninas? Sim. Aí agora eu vou passar um pouquinho, que nosso tempinho já está acabando aqui, eu vou falar um pouquinho da revisão da prova, tá? Do que vai estar aí na prova. Dar uma revisãozinha de tudo bem, Lívia? Pode ser? No meu aqui é 8:03. Certinho, pode prosseguir. Oi, não te ouvi, Lívia? Certinho, pode prosseguir. Então, gente, eu vou falar agora, só um minutinho que eu estou achando a avaliação aqui no meu celular. Então, recapitulando essas 3 aulas que a gente teve, né? O tempo é pouco, eu tentei resumir ao máximo para vocês. Então, só recapitulando, então. É o seguinte, então a gente viu na farmacologia que existe a farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacodinâmica, dinâmica, o A com acento, a gente vai lembrar ali de. Só um minuto. Só um minuto que a prova saiu aqui. A gente vai lembrar de ação, né? Como que o remédio vai agir no nosso corpo. E na farmacocinética, a gente vai lembrar de cinética, a gente vai lembrar do C, a gente vai lembrar de caminho. Qual caminho que o medicamento vai percorrer no meu corpo? Ele vai ser absorvido, ele vai ser excretado, ele vai ser metabolizado, né? Então, a gente vai sempre lembrar disso. Farmacocinética, a gente vai lembrar do Czinho, que é o caminho que o remédio faz pelo nosso corpo, e a farmacodinâmica, a gente vai lembrar do A ali, que é a ação.
Para lembrar também, a gente vai lembrar o seguinte: farmacocinética, a gente vai lembrar que é o que o nosso corpo faz com o remédio. E a farmacodinâmica é o que o remédio faz com o nosso corpo. Essas duas frasezinhas ajudam a gente bastante. Então, na farmacocinética, a gente tem os caminhos dela, né? Então, é a absorção, a gente vai lembrar A, D, M, E, essas 4 letrinhas, A, D, M, E, administração, desculpa, absorção do medicamento, metabolismo, desculpa, gente, peraí, ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, é essas 4 etapas do medicamento na farmacocinética, tá? Deixa eu ver mais aqui, a nossa revisão. Vamos revisar as vias de administração. A gente tem a via IV ou EV. Se for EV, é endovenosa, é na veia. Se for IV, é intravenosa, na veia. Aí o médico pode escrever dos dois jeitos. Se for SC, vai ser subcutânea, aqui perto do nosso umbigo, próximo ao umbigo, aqui nessa gordurinha do braço, subcutânea, no tecido adiposo. A gente usa muito a heparina, que a gente falou hoje, e o medicamento, a insulina, certo? A intradérmica a gente vai usar mais na BCG, lá no postinho. Quem for trabalhar no postinho vai fazer BCG no bebezinho lá, no recém-nascido, certo? Faltei alguma? Essas são as parenterais. Quando eu falo parenterais, é porque vai usar agulha, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu falei todos. EV, IV na veia, SC subcutânea, ID intradérmica, eu tinha esquecido da intramuscular, que é a IM, tá? Então, são essas vias que são as parenterais. Eu preciso de agulha para fazer esse remédio. E tem as enterais. Quando eu falo enterais, eu vou lembrar de sonda nasoenteral. Então, é do sistema gastrointestinal. Então, ele vai da boca até o ânus. Então, na boca é o VO, via oral. Na boca também tem o SL, sublingual. E a gente tem também VR, que é a via retal, muito pouco usada hoje, atualmente. A gente usa mais só para supositórios mesmo, tá? Então, essas são as enterais, aí eu não preciso de agulha. Deixa eu ver aqui mais, só um segundo. A gente vai falar um pouquinho também sobre os medicamentos. Medicamentos manipulados. Então, é aquele medicamento que eu fui no médico e ele viu que eu preciso tomar um remédio, um anti-inflamatório, mas como eu vou tomar um anti-inflamatório, eu já tenho problema no estômago, então ele já vai e já prescreve uma ranitidina junto ali para mim, para amenizar o efeito que esse remédio vai fazer no meu estômago. Então, o remédio manipulado, ele é feito exclusivamente para aquele paciente. Eu posso aumentar uma dose, eu posso diminuir a dose. Já o industrializado, não, ele vai vir lá. Ranitidina, tantas miligramas. Ele não tem opção. Você vai ativar lá, você compra. O manipulado, ele vai detalhar cada paciente. Fitoterápico é o medicamento de plantas, né? Através de plantas vai ter aquele medicamento. Tem os homeopáticos, né, que são numa dosezinha bem tranquila, o médico vai fazer uma composição ali do medicamento, é chamado homeopáticos, né? Então, são medicamentos ali que ele vai tratar o paciente num todo também, mas são medicamentos bem, como é que eu posso dizer? Ele trabalha todo, trabalho psicológico do paciente ali também, né? Alguns acreditam ter efeito, outros não, então, cada paciente vai se apresentar de uma forma. Lembrando que na emergência eu sempre vou usar a via intravenosa, porque eu tenho urgência, então ela é a mais rápida para fazer efeito.
Então, eu vou fazer ele bem lentinho, o medicamento, e vou fazer ele no paciente. Somente quando é paciente psiquiátrico que a gente usa a via IM primeiro, porque como que eu vou pegar uma veinha de um paciente que está agitado? Aí eu uso a IM primeiro, mas em todos os casos é AEV na emergência, certo? Só um segundo. Gente, me desculpa, meu celular está com tanto de propaganda até para abrir o meu Word aqui. Então, o que mais que a gente pode revisar? As anestesias, né? Anestesia inalatória endovenosa. Do sistema endócrino a gente já viu hoje, então tá bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho das tarjas dos medicamentos. Então, a gente tem aí o medicamento da tarja amarela, que é o medicamento genérico, lembrando que ele vai vir escrito só o princípio ativo nele. A gente tem os de tarja vermelha, né, que pode ser os antibióticos ou os ansiolíticos, como o citalopram, sertralina, lembrando que esses com receita fica retida lá, né, tarja vermelha. Vão ter os psicotrópicos, né, mais potentes, que aí é o diazepam, é o Rivotril, né, o princípio ativo do Rivotril é o clonazepam, ele é um benzodiazepínico também, então ele aí é tarja preta, tá? São esses medicamentos mais delicados, né, a gente nunca pode deixar com o paciente que está tomando, né, pode causar dependência, então a gente vai ficar atento aí quanto às tarjas também. Lembrando que remédio para dor, se não for um remédio, um opioide mais forte, como o tramadol, por exemplo, ele pode ser vendido. Se for um mais tranquilo, uma dipirona, um ibuprofeno pode ser vendido sem receita, e ele não tem tarja nenhuma, tá? Os anti-inflamatórios também não, como o cetoprofeno, também não tem tarja, certo? Alguma dúvida, meninos? Eu tô tranquila até agora. Tá acabando, tá? É, Então, a gente vai ter aí os tipos de anestesia geral, né? Então, a gente tem aí a inalatória, essa é a anestesia geral, ela pode ser endovenosa ou inalatória, a geral. Temos a peridural, que aí é na coluna, geralmente quando a gestante vai ganhar bebê. A gente tem a raquianestesia também, que é na coluna, e a gente tem a local, cortei o dedo, cortei a mão, né? Vai tirar um espinho de macaúba que não sai de forma nenhuma, então ele é anestesia local também, certo? E a gente tem, só para terminar aqui, a gente tem os medicamentos sinérgicos, né? A gente tem o sinergismo e o antagonismo. Lembra que eu falei para vocês? O antagonismo, ele vai bloquear o efeito de outro remédio. Vamos supor que você tomou e está passando muito mal, aí eu venho com outro medicamento que vai acabar ou diminuir com aquele efeito. E a gente tem o sinergismo, que ele vai aumentar o efeito daquele remédio. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, contar para o médico certinho os remédios que a gente está tomando, para não ter muita mistura de medicamento. Certinho? Boa noite para vocês. Alguma dúvida? Pode perguntar, né? Eu acho bom se perguntar, viu? Ou então, terminamos. Hoje foi um pouco mais demorado por conta da revisão, certo, Lívia? Certinho, então. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, meninas.